Pessoal, hoje vamos falar sobre as diferenças entre o S4, o S4T e o S4T Plus. São motores da família S4 da Maxio. O S4 é o motor aspirado, todos são 4 cilindros. O S4 é o aspirado, o S4T é a versão turbo e a S4T Plus é a versão evoluída da versão turbo, que é a turbo valvulada, que é essa aqui da foto. Esse aqui é um S4T Plus. A gente consegue saber disso olhando pelo turbo valvulado. Tem essa válvula de alívio mecânica, tem essa mangueirinha que é ligada na própria pressurização da turbina, que pressuriza uma mola, uma membrana, uma mola que tem aqui dentro, que abre a haste que libera os gases de escapamento sem passar pelo turbo, assim controlando a sua pressão. Sua pressão de trabalho era por volta de 1,1 bar. Aqui a gente tem uma chapinha de metal protegendo do calor aqui do compressor do ar-condicionado e do alternador da caminhonete. Ou do caminhão, já que esse motor também foi usado no D40 da Chevrolet e nos GMC Série 6000. Então tem essa chapinha aqui porque a turbina é virada para trás. Quer dizer, para frente, né? A caixa quente é virada para frente do veículo. Então o escapamento sai aqui na frente e aí vem o resto do escapamento aqui, passa por baixo do motor de partida aqui e vai para trás do veículo. Esse aqui é o motor de partida, esse aqui é a bomba de combustível mecânica. Então a gente consegue ver o retorno de óleo da turbina aqui na lateral do bloco do motor, em cima do comando de válvula. A pegada de óleo pressurizado é aqui, nesta região do bloco aqui. Tem uma chapa aqui com a derivação onde sobe o óleo pressurizado para lubrificar o turbo. Aqui a gente tem os dois coletores do mesmo lado, esse motor não é de fluxo cruzado, então você tem o de escapamento com 2 bocas e o de admissão com 3 bocas. Esse motor não tem intercooler, nenhum motor da linha S4 tem intercooler, nenhum teve. Então aqui vamos comparar ele, o S4T Plus com o S4 e com o S4T. O coletor de escapamento, todos ficam na mesma posição, só que tem diferença. No T Plus e no S4T é dessa forma aqui. Você vê que a pegada do turbo é bem deslocado aqui para a direita, olhando essa foto. É bem próximo desse duto de escapamento e bem longe deste outro duto. No S4 não é assim, no S4 é simétrico, é bem no centro aqui, jogado para baixo, deslocado para baixo, né? O coletor de escapamento do S4 joga o escapamento para baixo e é simétrico. O do S4T e do S4T Plus, eles não são simétricos, é deslocado aqui para a direita, para frente do motor. E é para o lado, não é para baixo, é para o lado. Então, tem uma diferença aqui do S4, visivelmente, né, uma diferença visual do S4 para o S4T e T Plus, né, o coletor de escapamento. O coletor de admissão não muda, do S4, do S4T e do S4T Plus é o mesmo. Só que aqui onde entra, todos entram ao centro, né? Só que aonde entra muda, né? O cotovelo. Quando é turbo é desta forma, esse cotovelo pegando aqui a pressurização da turbina e entrando aqui no centro. No S4T e no T Plus é o mesmo jeito, a mesma coisa. No S4 muda. É um cotovelo virado para frente. É um cotovelo virado para frente, porque a mangueira do filtro de ar vem aqui da frente. Somente no modelo 91 e 92, já que o Maximo S4 começou a ser comercializado em 91 já como modelo 2, então esse cotovelo no S4 é virado para trás, no modelo 91, 92. Só nos modelos 92/93 que é virado para frente. Então, uma diferença aqui nos cotovelos, né? O S4T Plus e S4T é o mesmo, e no S4 muda. Tem modelos que é para frente, tem modelos que é para trás. Porque no modelo 91, 92 o filtro de ar era aqui mais atrás, quando não tinha ar-condicionado. Quando tinha ar-condicionado era do outro lado. A partir de 93 mudou, o filtro ficou somente numa posição mais aqui na frente, no local onde era a bateria nos mais antigos. O que mais que muda nesta região desses motores? Pensando aqui mais nada, é só a diferença no coletor de escapamento e nesses cotovelos aqui, onde entra no coletor de admissão.
O resto é igual, um S4, um S4T e um S4T Plus. Claro, o S4 não vai ter nada disso aqui, essas pegadas de óleo, retorno de óleo do turbo, não vai ter o turbo, né? O escapamento vai sair direto do coletor, mas de resto é a mesma coisa. Essa cor é a cor original de fábrica, é um cinza meio azulado, metálico, uma cor bem bonita até. O S4T ele era um verde escuro, meio fosco, acetinado, ele era meio acetinado, um verde escuro, e o S4 era um cinza também acetinado. Então dos três, a cor que eu mais gosto é desse aqui, né, do Plus, por ter essa cor mais chamativa, né, esse cinza azul metálico, nem sei o nome dessa cor. Mas o S4T também era bonita a cor dele. Aqui você tem uma outra foto de um S4T Plus, só que do outro lado. A gente consegue ver a bomba injetora com uma válvula LDA em cima, uma válvula de controle de fumaça. Essas válvulas só tem motores turbo, então no S4 não tem. A bomba injetora do S4 não tem essa válvula aqui. Então essa é uma diferença visual do S4 para os turbo, né, para o S4T para o S4T Plus. É essa válvula LDA. O S4 não tem. Outra diferença é o respiro, né? O S4T e o T Plus sai esse respiro para este lado do motor, passa por um antichame e desce para a atmosfera. Nos primeiros S4T descia aqui, você está vendo que tem um buraquinho aqui na tampa de válvulas? Aqui que saía o respiro direto para a atmosfera no S4T. No S4T Plus começou a sair em cima da tampa aqui para a lateral para um antichame e depois para a atmosfera. E no S4 é diferente, esse respiro sai para o outro lado do motor e é readmitido os vapores de óleo novamente na admissão do motor. No motor aspirado isso era possível na época, nos motores turbo não. Então os motores turbo jogavam direto para a atmosfera e o aspirado recirculava os gases do respiro, do óleo do respiro. Tem dois buracos aqui onde vinha a bombinha no 92, né? No 91 e no 92, no S4 e no S4T, a bombinha mecânica de puxar o diesel do tanque era aqui, parafusada aqui. No 93 ela passou aqui para junto da carcaça do filtro e fica aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a bombinha mecânica. Mas ela era parafusada aqui no 91 e no 92. Aí no 93 veio para cá. Visualmente tem poucas diferenças entre o S4, o S4T e o S4T Plus. É a cor, é o turbo, no caso do Plus o turbo valvulado, e do lado da bomba injetora a válvula LDA. Então, visualmente são poucas mudanças, né? Esse aqui está com uma hélice de metal, todos tinham hélice de metal? Não, só os turbo tinham hélice de metal. O S4 tinha hélice de plástico, de polietileno e com menos pás. Se não me engano eram 4 pás somente no S4. No S4T Plus e no T, a hélice era de metal e eram 6 pás, se eu não estou enganado, e era pintado de vermelho. Então o S4T e o T Plus ele tinha um ronco bem característico, bem encorpado, bem grosso, por causa dessa hélice de 6 pás de metal e junto com esse defletor de ar do radiador aqui, essa peça também de plástico aqui que direciona o ar para a hélice, fazia um assovio aqui, um ronco bem característico dos Maximus Turbo. Tinha um ronco bem bonito. E o S4 não tinha isso, não tinha o defletor aqui de plástico no radiador para direcionar o vento para a hélice era de plástico e tinha menos pás. Então o S4 não tinha aquele ronco da hélice puxando o ar pelo radiador que o S4T e o T Plus tinha. Então, outra diferença visual e sonora entre eles, né? Então tá aí. Vamos ver outra foto. Aqui a gente tem um panfleto de época falando do lançamento, né, da nova geração de motores da Maxion, né? Então ele falando todas as melhorias que o motor novo tinha, né? Olha lá, coletores, né? Vou até dar um zoom aqui, que eu sou meio ruim de olho. Vamos ver aqui. O que ele fala aqui? Coletores, design avançado, porque ele era quadrado, né? Tinha um design mais bonito, fluxo de ar otimizado, maior rendimento volumétrico. Não vi nada de especial, só vi um design mais quadrado em relação aos antigos. Junta de cabeçote
excelente capacidade de vedação, não requer retorque, né? Tinham motores mais antigos que depois de uma certa quilometragem você tinha que reapertar o cabeçote. Então aqui falava que os novos S4 não precisavam. E só o S4 tinha junta de papel, aquela mais frágil. O S4T e o T Plus era de metal, com aquelas chapas de aço, né? Uma ou duas ou três chapas, né? Que formam aquela junta metálica que aguenta bem mais pressão e temperatura. Então o S4 não tinha essa junta metálica de aço. Ele tinha aquela junta mais simples. Então quem turbinava os S4 tinha que tomar bastante cuidado para não queimar a junta ali de cabeçote. Era bem comum queimar. Bicos injetores, baixa inércia, 5 furos de injetores, tempo de injeção reduzido, otimiza a mistura ar combustível, né? A evolução dos injetores, né? Que trabalhava também com uma pressão maior de injeção, né? Tempo era reduzido com a maior pressão. Pistões autotérmicos, né? Expansão térmica controlada, né? Menores folgas, baixo consumo de óleo lubrificante e baixo ruído. A engenharia nessa época, as indústrias já conseguiam fabricar com uma folga bem pequena as peças móveis do motor, né? A indústria ela foi evoluindo com o tempo, chegou numa época que eles conseguiam fabricar essas peças móveis com uma tolerância bem pequena, né? Isso aumentava o rendimento do motor, como fala aqui, e também diminuía o consumo de lubrificante ali pelos anéis. Anéis de excelente vedação, baixo atrito, alta performance, grande durabilidade. Bomba injetora Heavy Duty, alta pressão de injeção, dosagem precisa de combustível, grande durabilidade. Era a bomba VE da Bosch, né? Árvore de manivelas, virabrequim, forjada de aço liga de alta resistência, com têmpera por indução, grande durabilidade. Então virabrequim forjado, né? Ou a hélice de plástico que eu falei, isso aqui é um S4. Câmara de combustão reentrante, alta eficiência de combustão, baixos níveis de ruído, emissões de consumo. Aqui que veio aquela melhoria da taxa de compressão, né, que foi para 18,5 para 1, que melhorou bastante o desempenho desse motor. Tampa de válvulas, grande rigidez, excelente vedação, melhor isolamento acústico, né? A tampa com a geometria quadrada, uma tampa de alumínio mais leve, que abafava mais o som por gerar ondas destrutivas, né? Então tava aí o panfletinho da época. Aqui embaixo ainda tem até um texto aqui falando, né, que o motor, deixa eu até ver aqui, ó, a Maxon está lançando sua nova geração de motores diesel, Maxon S4, desenvolvido com suporte técnico da empresa austríaca AVL, um dos maiores e avançados centros de tecnologia do mundo. O motor S4 apresenta características inovadoras que atendem à necessidade de mercado de um motor diesel de alta performance, leve, durável, eficiente, econômico e de fácil manutenção. O Maxon S4 é um motor de desempenho superior que desenvolve grande potência e alto torque, baixo consumo de óleo e combustível. Seus padrões de conforto operacional estão entre os mais elevados de sua categoria, com baixos níveis de ruído e vibração. Como era se esperar de um produto de última geração, o Maxon S4 também é um motor ecológico, de combustão mais limpa, com baixos índices de emissões de gases, atendendo inclusive legislação internacional. O Maxon S4 equipa a linha 92 da Chevrolet, de picapes D20, veraneio Bonanza e caminhões D40. E depois, mais tarde, ele também foi para a linha GMC 6000, alta performance e máxima confiabilidade. Ele também foi para Silverado. Maxon S4, tecnologia com a aval da Chevrolet. Maxon SA. Só que nessa época da Maxon, eles ainda não tinham, não sabiam que iam para Silverado e nem para GMC, né? Então tá aí um panfletinho de lançamento da época, falando todas as melhorias que o motor tem, né? Quem fez o motor, onde foi aplicado. Então vamos passar para outra foto. Aqui a gente tem um S4, a gente vê que a bomba injetora não tem um LDA, como eu falei, e do lado de cá não tem o turbo, né? A mangueira do filtro de ar entra direto no coletor de admissão. E olha, o cotovelo virado para frente, então esse aqui é o modelo 93 em diante. A 92, 91, o cotovelo é para trás, porque o filtro está mais aqui atrás. Então tá aí. Olha o respiro que eu falei jogando para dentro do coletor de admissão de novo. Tem um anti-chama e aqui o anti-chama ele tem uma ligação com o coletor de admissão. Então os vapores de óleo do respiro são readmitidos pelo motor, né? E no S4T e no T Plus não tinha isso. Eles desciam depois do anti-chama direto para a atmosfera. Isso quando tinha o anti-chama. Então tá aí um S4. A cor dele, né? Não falei da cor. A cor cinza que eu falei, né? Cinza
O S4T era verde e o T Plus aquele azul metálico, né? Cinza metálico. Aqui a gente tem uma tabela. A linha S4 ela teve duas gerações. A primeira geração que foi de 91 até 95 e a segunda geração que foi de 96 até, eu não sei, até 2001, eu não sei quando que ele foi descontinuado, talvez está até hoje aí, eu não sei. Então a segunda geração é a partir de 96. Então a primeira geração é de 91 a 95, a segunda geração é de 96 em diante. Então aqui a gente tem uma tabela comparando a geração 1 com a geração 2. A geração 2 é chamada de Euro 1. Por quê? Porque em 96 aqui no Brasil foi exigido normas ambientais equivalentes à Euro 1 europeia. Então o S4, a linha S4 foi atualizada para se enquadrar na Euro 1. Então eles tiveram mudanças, né? E foi bem na época que esses motores foram para a Argentina, né? As D20s foram fabricadas na Argentina. Então tem muita gente que chama esses motores de argentino, os Euro 1. Mas foi só uma coincidência. Então tá aqui, a gente tem uma tabela de potência e torque, está um pouco errado aqui. É a norma 5484 da BNT-NBR de 1985, é uma norma antiga, acho que nem usa mais. Hoje em dia usa SAE ou ISO. A ISO é a mais carrasca, né? Então tá uma norma em desuso e está até errado aqui as potências aqui, por exemplo, o S4 atual. Atual que ele fala aqui é até 95. Vou falar que o atual é o 95 e o Euro 1 é o 96. Então aqui um S4 95 tinha 92 cavalos a 2.800 e um Euro 1 96 tinha 95 a 2.800. O torque desse aqui era 28,1 do 92 e o do Euro 1 96 era 29. Então também está errado, mas era 1.600. O S4T Plus também mudou. 95 tinha 150 cavalos a 2.600 RPM. E o Euro 1 96 tinha 140 cavalos, ele não tinha 150. A 2.600 também, não 2.800. O torque era 46,5 no 150 cavalos, a 1.400, tá certo? E no Euro 1 era 45 a 1.400, aqui também tá certo, aqui era 46,5. O ponto estático da bomba injetora era 8 graus antes do PMS, no S4 95, até 95. No Euro 1 eles atrasaram o ponto, passou para 3 graus antes do PMS. Ó, o S4T Plus, até 95, né, ele era 5 graus antes do PMS e passou para 1 grau depois do PMS no Euro 1, no 96. Né? Então a gente vê aqui que a engenharia atrasou o ponto da bomba no Euro 1, nos 96, para tentar enquadrar o motor nas normas ambientais da época. Né? Esses motores eles passaram por algumas mudanças para se enquadrar, e aqui a gente vê claramente que uma delas foi atrasar o ponto, porque o motor fica mais manso, mais fraco quando você atrasa o ponto. Olha como que era o S4T Plus até o 95, ele era 5 graus antes do PMS, ele era mais esperto, ele tinha mais potência, né? Ele tinha 150 cavalos, depois ele mudou para 140 cavalos com 1 grau depois do PMS. Ele foi mais amansado no Euro 1. O S4 também. Ele foi amansado, ele passou para 3 graus, ele era 8. Então ele deu uma amansada aqui. Outra coisa que mudou na linha S4. Até 95 eles eram 4.0 de capacidade volumétrica e eles passaram para 4.1 no Euro 1. Em 96, no Euro 1, eles passaram para 4.1. Então o motor ele cresceu um pouco em volume. Então ele cresceu em volume e foi um pouco amansado, né, para se enquadrar nas normas ambientais da época. Então tá aí a tabelinha mostrando pra gente isso. Vamos ver outra foto. Aqui a gente tem outra tabela com mudanças, né, que teve nesses motores. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Pronto. Ó. Você vê que a gente não está falando mais de S4T, é só S4 e T Plus, porque o T ele deixou de existir nessa época. O T Plus meio que substituiu o S4T. Então tá aí. A camisa mudou, lógico, né, do 95 para o Euro 1, 96 a camisa aumentou, já que o pistão aumentou de 100 mm para 101. Então até 95 era 100 mm, passou para 101. Não só a camisa, né, o diâmetro interno da camisa, mas o pistão também mudou. Né? Tem aqui, ó, conjunto pistão, também mudou. Ele também passou de 100 mm para 101.
né? E no Plus também, ele passou de 100 para 101. Caixa da tampa de distribuição. A distribuição é aquele trem de engrenagens da frente do motor. Só a do S4 até 95 que é diferente. Todos os outros são iguais, usam a mesma caixa de distribuição. Jogos de anéis também muda, né? Tá falando aqui que são todos iguais, mas o pistão maior usa anéis maiores. Conjunto de cabeçote. Aqui está falando que não teve mudança, né? No Plus e nem no S4. Inserto de admissão é aquela sede de válvulas, teve mudança. Ó. Do atual mudou para o Euro 1 no S4 e no T Plus continuou a mesma. E no de escape também mudou do S4 para o Euro 1 e no T Plus continuou a mesma. E o Euro 1 e o S4 usou até mesmo de escape do T Plus. Bomba injetora muda, todos eles têm bombas diferentes, com regulagem de pressão diferentes, né? E no caso dos turbos até com válvula LDA. A engrenagem da bomba injetora também muda, são diferentes. Ó. Essa aqui é 0,57 do S4, do Euro 1 é 0,85. Do Euro 1 também aqui é 0,85. A engrenagem da bomba é a mesma, do S4 e do S4T Plus Euro 1. Só que do S4T Plus até 95 e o S4 até 95 muda a engrenagem. Conjunto de porta injetor também muda, todos são diferentes. Elemento injetor também muda, né? Todos são diferentes. Turbo compressor tem mudança também. Olha que interessante, a turbina do S4T Plus até 95 e o do 96 não é a mesma, ela muda. Ela também teve mudança. Com certeza tem uma pressão de trabalho menor. Aqui, ó, camisa de cilindro, tamanho, ó, diâmetro interno. Até 95, 100 milímetros. E a tolerância, né? A fábrica ela não tinha uma precisão absurda na fabricação, então tinha uma tolerância de 100 a 100,025 milímetros. Ou seja, gerava um motor 4.0. E depois na Euro 1 passou para 101 milímetros. E a tolerância até 101,079 de 101,054. E aí ele passou para 4.1. E aqui o diâmetro externo, né? Praticamente a camisa tem 3 milímetros ali de espessura. Então tá aí mudanças, né? Entre o atual, que seria até 95, e o Euro 1, que seria o 96. Aqui outra tabela falando o que a legislação Euro 1 exigia para as marcas, né? Então o que era? 8 gramas por quilowatt-hora de NOx, né? De óxidos de nitrogênio. 1,1 de HC, de grama por quilowatt-hora. 4,5 monóxido de carbono, de gramas por quilowatt-hora. E 0,36 gramas por quilowatt-hora de particulados, ou seja, fuligem, né? Então isso era o que eles tinham que enquadrar o motor, né? O motor ele era passado por testes e ele tinha que passar por esses valores, senão ele reprovava. Então por isso que os S4 Euro 1 eles foram amansados, né? Para conseguir passar nesses testes. Aqui uma tabelinha com as características técnicas dos S4 até 95, não é o Euro 1 esse aqui, então o S4, S4T e o T Plus. 4 em linha, 100 mm, né, 4.0 por 127 de curso, 4 tempos, diesel, taxa de compressão do aspirado é maior, é 18,5 para 1, do turbo é 17,5 para 1, todo motor turbo é um pouco destachado em relação ao aspirado, é normal, 4 litros, injeção direta, horário, ordem de ignição, de explosão, 1342, temperatura de operação do líquido de arrefecimento do motor de 80 a 98 graus Celsius, né? Pressão do óleo lubrificante muda, né? De 2,1 a 4,2 no aspirado, da mínima até a máxima, tolerado. No turbo é de 2,6 a 5,98, vamos aproximar para 6 aqui, de 2,6 até 6, e no Plus de 3,6 até 5,1. Veja que o Plus a pressão máxima dele é menor que a do turbo comum, né? Do S4T. O S4T tem até mais pressão de óleo que o S4T Plus de máximo. Mas de mínima o Plus é maior, né? Interessante. Rotação da marcha lenta, para regular entre 700 e 750 RPM. Aqui a gente tinha um problema bem grande, que muita gente não respeitava essa regulagem de marcha lenta. Deixava com uma marcha lenta mais baixa, que esse motor ficava vibrando, né? A caminhonete ficava todo chacoalhando. Era uma besteira isso, porque não economizava quase nada de combustível, mas o motor ficar vibrando, chacoalhando é prejudicial para o uso dele. As partes móveis se desgastam com mais facilidade dessa forma. A engenharia colocava isso aqui
para o motor ficar mais quieto, menos vibrador na marcha lenta e com isso aumentar a sua vida útil. Mas não, o pessoal ia lá e regulava com uma marcha lenta mais baixa, o motor ficava chacoalhando na marcha lenta, o que diminuía até a sua vida útil. Arrefecimento por líquido, né? Refrigerado por água, potência, ó. Agora muda já, você viu como aquela primeira tabela estava errada? A mesma norma, a BNT NBR 5484, agora já tem 92 cavalos, o S4, a 2800, agora está certo. 120 cavalos no S4T a 2800 também está certo. 150 cavalos a 2800 no Plus também está certo, mas eu acho que é 2600 aqui. O torque agora também está certo, 28,1 a 1.600, 38,2 a 1.600 e 46,5 a 1.400. Perfeito. Agora essa tabela está perfeita. Aquela primeira lá que estava errada. Peso 325 no S4 e nos turbo 340 kg. Era um motor até leve, né? Ele não tinha camisas úmidas, né? Aquelas camisas pesadas, removíveis, por exemplo, de um MWM da época. Então ele era mais leve por isso. Então tá aí uma tabela. Aqui os números do motor, né, onde fica próximo no bloco, próximo à bomba injetora. O que significa as primeiras letras, né, o modelo do motor SA é S4, SB S4T e SF S4T Plus. As quatro outras letras é a lista de peças. Essas listas de peças mudam de um motor para outro. Se o motor tem ar-condicionado, se o motor tem ar quente, se o motor é turbo. Então a lista de peças elas mudam de um motor para outro. Mesmo sendo, por exemplo, um SA, um S4, ele poderia ter várias listas de peças, se ele tivesse ar-condicionado, entendeu? Se ele tivesse não sei o que. Então isso aqui mudava, essa lista de peças mudava. O B é o país fabricante, B é Brasil e A é Argentina. Como esse ainda não foi colocado aqui, que ainda não tinha ido para a Argentina, mas quando vem um A aqui, é porque foi fabricado na Argentina. Esses números é da número de série de fabricação. E o último número, X, é o ano de fabricação. X92, aqui é ano modelo. Modelo, já que ele começou a ser fabricado em 91. Então, X, modelo 92, Y 93, Z 94, A 95 e B 96. Está faltando também aqui uma letra B para o ano de 96. Então tá aí aonde fica o número de série dos Maximus e o que significa os seus números, né? Aqui uma capacidade de óleo mínima 7 litros, máxima 8 litros, indiferente se é o aspirado ou se são os turbo. Aqui eu achei interessante porque seu irmão Perkins P4000, que nada mais é que um S4 da agricultura, né, dos tratores Massey Ferguson, isso muda nos P4000. Quando eles são aspirados, eles levam 1 litro a menos de óleo no cárter. E quando eles são turbo, ele ganha 1 litro a mais. E aqui nos Maximus isso não tem diferença entre o aspirado e o turbo. Então aí, o máximo que entra são 8 litros, eu imagino com filtro. Aqui ele não fala. Ah, não, fala assim, ó, com filtros e mangueiras. Então 8 litros de máximo e mínimo 7 litros aceitável para o seu funcionamento correto. A bomba de óleo lubrificante muda desses motores, né? Ela é do tipo de rotor e tal. Do S4 as folgas são menores, do S4T e do T Plus as folgas são maiores, de todos os componentes, as folgas dos turbos são maiores. Por que isso? Porque ela trabalha com uma pressão maior, né? Então por isso as folgas são maiores. Então tá aí em milímetro essas duas e em polegadas, tolerância entre mínimo e máximo. Então tá aí. Outra tabela, também falando da bomba, então vocês já perceberam que a bomba muda, né? O S4 tem uma bomba de óleo e o S4T e T Plus tem outra bomba de óleo, aqui a gente está vendo as diferenças internas delas. Então tá aí, o diâmetro do furo da engrenagem muda, a engrenagem tem 19 dentes da bomba de óleo, o diâmetro dos turbo é maior do furo da engrenagem, o diâmetro da árvore da bomba também é maior dos turbo, então você vê que é uma bomba maior. Interferência é a mesma, folga entre a engrenagem e a carcaça da bomba é a mesma, S4T e T Plus é maior. Então você vê que as folgas no turbo são maiores por ele trabalhar com uma pressão maior. Aqui a válvula de alívio da bomba de óleo, continuando falando da bomba de óleo, é do tipo de êmbolo com mola. Então você vê que a pressão de abertura do S4 é menor, na dos turbo é maior, né? E aqui a gente vê o diâmetro do alojamento, tal. Onde que muda é aqui, ó, a força necessária para comprimir a mola. No S4 precisa de mais força do que nos turbo.
Então tá aí a tabelinha de como que é o alívio da bomba de óleo. Outra tabela, agora falando de bomba injetora, era uma bomba VE rotativa da Bosch. Ela trabalhava no sentido horário. A letra indicadora do tubo de injeção para o primeiro cilindro. Não sei. Código da bomba. Então você vê que são bombas diferentes, né? A bomba do S4 é uma bomba, a bomba do S4T é outra bomba e a bomba do S4T Plus é outra bomba. Então elas mudam, né? E você vê que ainda não tem a do Euro 1 aqui, né? Que essa tabela ainda não era de 96, essa tabela é até 95. Então se tivesse a Euro 1 aqui, seria outra bomba. Então, ó, início de injeção estática antes do PMS da bomba. Do S4 e do S4T, 8 graus. E do T Plus, 5 graus. Né? Então você vê que ainda não tinha sido amansado esses motores. Né? Eles ainda rendiam bastante potência em 95, por exemplo. Deslocamento do êmbolo da bomba, 8 graus e 5 graus. Então 0,798, 0,312, está aqui. Aqui é o número da bomba injetora do S4, o número Max, o número Bosch, está aí, do S4T e do T Plus, né? Os números comerciais das bombas, né? E se tivesse aqui o Euro 1, né? Você teria os graus dele, né? O S4 seria 3 graus e o S4T Plus Euro 1 seria 1 grau depois do PMS. Esses aqui são antes do PMS. Então tá aí uma tabelinha também. Outra tabela mostrando as diferenças de injetores, né? Os injetores, né? O porta-injetor e os bicos também mudavam do S4 para os turbo. Então tá aí o número Maxon, né? O número Bosch do Plus. O S4 e o S4T era o mesmo bico, mas o Plus tinha um bico diferenciado, né? Então você está aqui o número Bosch e o número Maxon, tanto do porta-injetor quanto do bico, ou se você fosse comprar o conjunto. E aqui tem até a pressão de trabalho, né? A pressão do S4 e do S4T, eles trabalhavam com 218 bar, com uma tolerância de mais 10, né? Ou 220 no turbo, mais 10 de tolerância. Então tá aqui, o aspirado, o S4 era 218 bar, e o S4T tinha um pelinho a mais ali, tinha 220, apesar de usar o mesmo injetor. E no Turbo Plus mudava, aumentava para 240, uma tolerância de mais 8. Então tá aí. O Turbo Plus ele tinha um pouquinho mais de pressão, né? Isso que fazia ele render uma potência maior. O turbo mudava também. Do S4T ele usava uma Garrett T31 e no Turbo Plus era um APL 666. Mas como eu falei, aqui ainda não estava considerando o Euro 1, porque o S4T Plus Euro 1 tem outro turbo diferente da PL 666, como a gente viu naquela tabela anterior, só que eles sempre usaram turbos da marca Garrett. Então tá aí algumas diferenças, né, entre esses motores. Aqui a gente tem uma foto de uma D20 com um MWM Sprint. Esse aqui não é uma adaptação, porque hoje em dia é muito comum você ver D20, F1000, até outros veículos com um MWM Sprint adaptado neles, né? Mas essa foto aqui não. É uma foto de época, feita imagino pela fábrica, ou a pedido da fábrica, para já ir colocando o Sprint na D20. Por que isso? Porque em 96 entrou o Euro 1, eles conseguiram enquadrar os Maxons no Euro 1, pelo menos os turbo também. E aí, em 97, ia entrar o Euro 2. Aí o Euro 2, eles já viram uma dificuldade grande de enquadrar os turbo, os Maxon turbo, o S4T e o T Plus, no Euro 2. Então eles iam ter que parar de fabricar eles por causa do Euro 2 que ia entrar em 97. E uma solução era esse novo motor MWM Sprint de 6 cilindros, 4.2. Então a engenharia já estava adaptando ele na D20, ainda não era certo que a Silverado ia chegar. Então eles iam colocar na D20 modelo 97. Então a D20 97 ia ter o MWM Sprint, e está aqui uma foto da época, já em estado avançado, né, de desenvolvimento esse motor na D20. Mas não foi para frente, né? A Chevrolet foi por outro caminho e trouxe uma caminhonete toda nova, né, que foi a Silverado, né, que estreou em 97, já atendendo o Euro 2, exatamente com o MWM Sprint. Então tá aí a foto da D20 com ele na época em desenvolvimento. Aqui a gente tem um Maxon S4 numa Silverado. Como eu falei, os Maxon Turbo não conseguiram atender o Euro 2 em 97, mas o S4 sim.
Então o S4 ele continuou em produção em 97 e foi equipado na Silverado diesel de entrada, né? As DLX mais top de linha vinha com MWM Sprint e as DL, as mais simples, vinha com S4 aspirado. Eles têm algumas diferenças, aqui a gente vê no cavalete da válvula termostática que ele joga a mangueira para o outro lado, né? Na D20 jogava para lá, na Silverado joga para cá, então a gente tem uma peça diferente aqui. A gente vê que a base do filtro de combustível aqui também muda, a bombinha fica para cima em vez de para frente, vem mangueira em vez de tubo, né? Aqui é um filtro diferente, uma carcaça diferente, bomba sem LDA, né? A gente vê que é mangueira em vez de tubo, tem algumas diferenças, né? Ele é 4.1 desde a época do Euro 1, no Euro 2 ele continuou 4.1 e eu não sei até que ano ele foi sua produção. Eu nem sei se parou a sua produção, se ele ainda é vendido como estacionário, sei lá. Mas tá aí, ó, uma foto dentro do cofre de uma Silverado. A gente vê que o filtro de ar é diferente, né? É um pouco diferente da D20. Mas o grosso é o mesmo motor. Então tá aí, pessoal. É isso que eu queria falar para vocês, as diferenças que existem dentro da linha S4. Então até o próximo vídeo.